A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez na nossa lição de número 6, na segunda etapa da nossa revista. E nós vamos falar hoje sobre o livro de Esther. Esse é o tema, título da nossa lição de hoje. E nesta lição, nós vamos pegar 3 pontos principais. Primeiro, a bibliografia. O que é isso? É a posição no cânon, tipo de literatura, quem escreveu, local de escrita. Nós vamos conhecer o livro. No segundo ponto, no segundo tópico, nós vamos falar de algo mais requintado, que é sobre o contexto histórico, certo? Para mim, é aí que a coisa vai ficar boa, pois nós vamos para dentro da história. Nós vamos ver os motivos do exílio, como eles viviam dentro do exílio e o poder de Deus que não somente cuida, mas também livra o seu povo. E por último, nós vamos enfocar em como viver as lições de Esther na nossa vida, como trazer o livro de Esther para o nosso dia a dia. Então fique conosco, eu tenho certeza tem muita coisa boa para você, ok? O nosso textuário vai dizer assim: porque se de todos se calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther capítulo 4, versículo 14. A verdade prática diz assim: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento do seu propósito. Então, olha bem, Esther, o livro de Esther e o livro de Ruth, eles são muito similares, certo? A história deles tem muita similaridade. E o cerne de todos os dois livros é a ideia da providência de Deus, a provisão de Deus. O Deus que vai prover todas as necessidades para o seu povo. E quando nós olhamos para esse livro, nós vamos ver algumas coisas que são bem semelhantes. Por exemplo, em Ruth, ela é uma estrangeira e casa-se com um hebreu. Em Esther, Esther é judia e o rei Assuero é o estrangeiro. No livro de Ruth, Ruth resgata uma família. Esther resgata toda uma nação, todo o seu povo. Ambos os livros, eles têm a provisão de Deus, a providência de Deus, agindo e regendo todos os acontecimentos. Os dois livros eles terminam com festa. No livro de Ruth, a festa de casamento dela com Boaz e o nascimento de Obed. No livro de Esther, nós temos a festa do Purim, certo? Que é a festa por causa do livramento que o Senhor deu ao seu povo. Então veja bem, são muitas similaridades, mas em tudo isso daí, o que nós vemos? Nós vemos a mão de Deus que está agindo. Lembra do versículo que nós lemos, Ruth, Esther 4,14, né? Para este tempo, ou seja, a providência de Deus agiu em toda a história para que Esther estivesse ali. Esther foi a pessoa que o Senhor preparou para aquele tempo. Além de que o livro de Esther e o livro de Ruth serve de inspiração para muitas das nossas meninas crerem que o Senhor pode transformá-las em rainhas, princesas, o Senhor pode usá-las, ok? Então, fica aí a título de introdução. E já o nosso primeiro tópico, ele trata da organização do livro, como está organizado. Então, nós vamos ter 3 pontos, né? A categorização do livro de Esther, as características literárias e autoria e data, ok? A categorização é simples. Ele, tanto na Bíblia protestante quanto na Bíblia hebraica, ele está junto com o livro de Ruth, certo? Na Bíblia hebraica, ele está dentro do Miglot. Na Bíblia protestante, está dentro do livro histórico, tá?
Então eles estão juntos ali. A sua literatura, ele é um gênero literário, ele é o narrativo, tá? Só que diferente de Esther, que diferente de Ruth, que existe muito diálogo, muita conversa entre os personagens, no livro de Esther nós temos os personagens, mas a voz principal é do narrador, certo? A voz principal é do narrador. Se você entrar na descrição do nosso canal aqui, do vídeo, você vai ver que nós temos todos os vídeos do canal listados ali. E na lição de número 2, nós temos exatamente no livro de Ruth uma descrição melhor, certo? Mais completa, que pode ser usada para esses dois livros. Também, já que você já está na descrição, vai lá, entra e pede o nosso PDF, certo? Nesse PDF, nós temos toda a matéria que eu preparei para essa aula, tá? Ó, toda a matéria que eu preparei com versículos, tudo bem certinho, tá? Nós temos aqui alguns gráficos para você poder entender melhor. Por exemplo, daqui é do tópico 2, entendeu? Então nós temos gráficos, nós temos materiais aqui que vão te ajudar, certo? A compreender todo o livro de Esther. Compreender, você poder compreender a introdução desse livro, como que nós pensamos e desenvolvemos, e você pode imprimir e levar para te ajudar na sua aula, tá? Então, dentro dessas características, né, dentro da literária, é uma narrativa, só que é uma narrativa diferente da narrativa de Ruth, onde os personagens falam muito. Dentro de Esther, a voz principal é do narrador. E nós temos a data e a autoria, certo? A autoria desse livro ela é desconhecida, certo? Mas a data mais provável está ali na metade do século V, início do século IV antes de Cristo, tá? Existe alguns aí que vão colocar o livro no século I. Por que é importante nós sabermos isso? Porque a pessoa que escreveu o livro de Esther, ele não é somente um escritor que conheceu a história, mas é alguém que viveu no palácio. Por quê? Você vai ver muitos detalhes da vida palaciana. Tá? Então, conhecia muito bem as dependências do palácio, viveu nesse período, por quê? Porque o palácio de Assuero ele foi destruído ali em aproximadamente 465 a.C. Então, essa ideia de que o livro foi escrito no final do século I a.C., ele já não cabe, porque para poder escrever esse livro, o autor tinha que ter vivido nesse tempo. Outra coisa importante, se o livro tivesse sido escrito depois do século III, ele teria a influência dos gregos. Por quê? Porque o reinado medo-persa caiu pelas mãos de Alexandre o Grande. E com esta queda, toda a cultura, a partir de 1331, começou a voltar-se para a cultura grega. A língua, muitas referências, tipo o que nós temos hoje do inglês. Tá? Pode ser que você não fale o inglês, mas tem muita palavra, tem muita expressão em inglês que está no nosso dia a dia. Então, quando nós olhamos para este ponto, nós vemos que o escritor de Hebreus, ele só pode ser alguém que viveu no palácio, viveu no período de Esther, mesmo nós não sabemos quem é, conhece a rotina palaciana, então ele tem autoridade para falar e contar como era o palácio e o que ele viu no palácio. Agora, no tópico de número 2, nós vamos entrar na ideia do contexto histórico. Eu vou colocar aqui para você um gráfico, certo? Uma imagem
que está no nosso PDF. Você pode pedir para mim o PDF, entra aqui na nossa descrição, certo? Já deixa o seu like, já se inscreve no canal, entendeu? E esse gráfico, ele vai mostrar para nós o quê? Ele vai mostrar para nós o reinado em Davi, Saul e Salomão, certo? Saul, Davi e Salomão, essa é a ordem correta, que é o reinado unificado. Em Roboão, o reinado se divide: Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte vai ser levado em cativeiro pelos sírios e o Reino do Sul vai permanecer por mais um período de tempo, ok? Então, em 722, o Reino do Norte cai pela mão dos assírios e o Reino do Sul vai ser levado definitivamente ao cativeiro em 586, certo? 586. Mais de 150 anos depois do Reino do Norte. Tá? Nós vamos ver no decorrer da nossa aula que vão existir 3 levas de ida para o cativeiro, depois nós temos o retorno do cativeiro, tá bom? Mas nós temos aí uma sequência bem detalhada que dá para você compreender. Tá? Então, o que acontece? Nesta divisão que nós falamos que nós temos 2 reinos, certo? No Reino do Norte, o rei é Jeroboão, certo? Que não consegue manter a sua dinastia, por quê? Porque existe complôs e uma série de dinastias acontecem, tá? A capital é Samaria e ele cai pela mão dos assírios. O Reino do Sul, ele vai manter a dinastia davídica. Roboão, filho de Salomão, vai continuar reinando, certo? E essa dinastia vai até o final, até o cativeiro, ok? A capital é Jerusalém e ele vai ser levado eles vão ser levados pelos babilônicos em 586. Depois do Reino do Norte foi levado em cativeiro, não houve mais regresso, eles não voltaram mais. Por quê? Porque eles foram espalhados pelos assírios, tá? E no lugar da sua terra, ali em Samaria, a Bíblia vai dizer que veio gente de todos os países e foi colocado ali. Essa era uma prática comum no meio dos assírios, certo? Mesclar o povo, tirar o povo de um lugar, colocar no outro, para quê? Tirar a sua identidade nacional. Tá? E nós vamos ver isso lá em 2 Reis, capítulo 17, versículos 24 a 41. Tá? Que eles vinham, serviam a outros deuses e eles estavam sendo devorados, porque o Senhor Deus é o Deus da terra e ele cuida da sua nação. Tá? Ele cuida da sua nação, ele cuida de todo mundo, mas Israel, ele é um lugar especial para Deus, certo? É o lugar da promessa. Já o Reino do Sul, ele teve um período muito maior de permanência na terra. Por quê? Boa parte dos reis que serviram ali no Reino do Sul, certo? O Reino de Judá, eles se mantiveram fiéis a Deus. É a dinastia de Davi, certo? E quando eles foram levados para o cativeiro, o Senhor deixou claramente que eles iriam por um período de tempo, certo? E no final desse período eles voltariam. E como que nós sabemos isso? Pega a sua Bíblia, vai lá, Jeremias capítulo 25, versículos de 11 a 12. Jeremias 29, versículo 10, Daniel capítulo 9, verso 2, ok? Então, e tudo isso está registrado ali no PDF, só para você não se perder, tá? Quando eles retornam, e esse período seria de 70 anos, quando eles retornam em 536 a.C., eles voltam para Jerusalém, mas não como nação mais. Jerusalém não existe mais a nação de Israel até 1948, tá? E eles vão registrar esse retorno nos livros de Esdras, Neemias, Zacarias e Ageu, certo? Fica tudo registrada, as dificuldades, né, dessa vida. Já o livro de Esther, ele difere dos outros, por quê? Porque ele vai registrar a vida em Suzã,
na capital do império, aonde muitos judeus estavam ainda vivendo lá, certo? E para você entender, o cativeiro babilônico, ele é dividido em 3 fases, certo? 3 fases. A primeira fase é o cerco de Jerusalém, que começa em 605, 597, tá? A Babilônia invade Judá e Jerusalém vai ficar sitiada, certo? E muitos dos judeus acabam sendo deportados para a Babilônia, mas esse não é o desfecho final. O desfecho final vai dar-se mais ou menos 10 anos depois, em 586, certo? Os judeus se revoltam e Nabucodonosor, ele vai retaliar com força total. Aí ele destrói o templo, destrói a cidade e toda a população ela é levada embora. Quem fica? Os pobres, os doentes e os velhos, ok? Só um detalhe. Nesse período entre a primeira e a segunda deportação, o profeta Jeremias está ali pregando, advertindo: olha, não se rebelem, se rendam à Babilônia. Deus tem um projeto em tudo isso. Mas o que acontece? Eles não ouvem Jeremias e por causa disso eles sofrem e sofrem duramente. O segundo subtópico diz assim: o fim do exílio. Como nós já falamos, o Senhor deixa ali muito claro que ele tem um tempo para que o seu povo ele permaneça no cativeiro. Ele tem um tempo, ok? E esse tempo ele está registrado em Jeremias capítulo 25, verso 12. Ó, presta atenção. Acontecerá, porém, que quando cumprirem os 70 anos, virei ao rei da Babilônia e a esta nação, diz o Senhor, e castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Então aí nós temos 2 informações muito importantes. Primeiro, o Senhor tem uma data para começar e para terminar o período de julgamento da nação de Judá. Segunda informação, os caldeus, os babilônicos, deveriam ser um lugar aonde Israel, Judá, estivesse fora da sua terra, mas não deveria ser maltratado. E eles foram levados para a Babilônia e eles foram maltratados. E o Senhor vai dizer que julgará esta nação. E já no capítulo 5 do profeta Daniel, nós vamos ter uma informação muito importante, preste atenção. O capítulo 5 de Daniel é uma marcação histórica. Por quê? Porque o que nós temos ali no capítulo 5? Nós temos o banquete de Belsazar. Todo mundo conhece a mão que aparece na parede, né? E ela vai escrever ali o decreto, a sentença de Belsazar, tá? Só que a Bíblia diz, e eu vou ler para você aqui, em Daniel, capítulo de número 5, verso 30, diz assim, ó: e naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. O que está acontecendo naquela noite? Enquanto o banquete de Belsazar está rolando, Deus está julgando, Deus está exaltando Daniel, em volta e já existe um cerco dos medo-persas, certo? De outro rei que iria invadir a capital da Babilônia, certo? Iria invadir ali. Alguns dizem que eles entraram por um antigo aqueduto. Outros contam que foram os próprios súditos do reino que abriram as portas para que Ciro pudesse entrar. Indiferente, Ciro é uma resposta de Deus. Lembra que Deus já havia falado a respeito de Ciro lá no livro do profeta Isaías? Então, em 536, Ciro invade a Babilônia, certo? Ciro invade a Babilônia e em 538 ele libera um edito, tá? Um edito que dava ordem aos judeus voltarem para Jerusalém e reconstruir
o templo que havia sido destruído, certo? Reconstruir a cidade, reconstruir os muros, então existe ali uma ordem do rei, tá? O retorno a Judá e a reconstrução com o édito de Ciro, um grupo de hebreus retornou, tá? Iniciando a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Este nome aparece lá em Zacarias e também em Ageu, Zorobabel. E nós temos aí um período pós-exílico, certo? É importante por quê? Porque existe a formação do judaísmo moderno, tá? Esse judaísmo moderno que tem as sinagogas, que tem um outro modelo além do templo. Por quê? Porque o templo já era pequeno, foi destruído, foi construído pequeno, tá? Então, e o povo estava espalhado, então eles precisavam de lugares de adoração. Ó, aqui no PDF tem um quadro, certo? Bem explicativo, que você vai conhecer todo o período. Eu vou colocar ele aqui do lado, certo? Esse quadro. Mas você vai poder enxergar todo o período do retorno do exílio, tá bom? Isso daí vai ficar bem claro para você e vai te ajudar. E no pós-exílio, tá? No pós-exílio, que é exatamente esse período onde nós vamos encontrar o livro de Esther, tá? O livro de Esther, ele está mais ou menos em 483, 473 antes de Cristo, certo? O povo de Israel voltou por uma ordem de Ciro em 536. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver que existem três fases de retorno. A primeira fase com Zorobabel, em 536, que volta cerca de 42.360 judeus. Como que nós sabemos isso? Porque os judeus são muito dedicados em marcar a sua genealogia, tá? Então, eles voltam para a terra da promessa, mas a terra da promessa está destruída. E tem um outro problema. Os samaritanos, certo? O povo que habita em Samaria, que é meio judeu, meio gentio, aquela religião mesclada, eles querem fazer parte da reconstrução, mas o Senhor não permite, Zorobabel não permite. Então eles vão levantar intrigas, eles vão levantar contendas para que Jerusalém não seja destruída. 80 anos depois, veja bem, 80 anos depois, a segunda incursão vem pelas mãos de Esdras, certo? Esdras começa essa segunda incursão, tá? Que vai o quê? Vai ajudar a restabelecer o culto, o judaísmo, a lei de Deus e começa a reconstrução do templo, tá? O templo ele é acabado em Ageu, certo? Em Ageu. Mas existe ali todo um processo de Deus. E a terceira leva de regressos vem com Neemias. Então veja bem, nós temos Zorobabel, vem primeiro, daí nós temos Esdras e no meio, porque Esdras vem duas vezes, ele tem duas viagens. A primeira, que é do capítulo 1 ao capítulo 6, certo? Nós temos ali. Provavelmente, o livro de Esther está entre o capítulo 6 e o capítulo 7. E a partir do capítulo 7 de Esdras, Esdras conta com o auxílio de Neemias, tá? Conta com o auxílio de Neemias. Então, fechando a história contada em Esther, o registro tá ali, o registro de Esther tá ali no capítulo 7, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, que é a narrativa do segundo grupo de judeus para Jerusalém, sobre a ordem de Esdras. E isso, irmãos, mostra que o Senhor Deus, ele continua cuidando, não somente do seu povo, mas ele continua cuidando da sua terra. O Senhor tem projetos e os projetos de Deus não podem ser frustrados. E agora, no tópico de número 3, nós temos o propósito e a mensagem do livro. E
A forma que os judeus adotaram o livro de Esther se tornou forma de inspiração para eles. Por quê? Porque demonstra como o Senhor cumpre os seus propósitos. O registro misericordioso e providencial de Deus cuidando de tudo para o seu povo diz respeito à escolha que fora feito por Deus na chamada de Abraão. Se você olhar Gênesis capítulo 12, versículos 13, 3 e capítulo Gênesis 12, versículos 2 e 3, a ordem de Deus, a promessa de Deus é que faria de Abraão uma grande nação, abençoaria quem abençoasse, amaldiçoaria quem fosse por eles, quem os amaldiçoasse, mas acima de tudo, faria deles uma bênção para as nações. Nas suas perseguições, nos perigos que Israel viveu de extermínio, os judeus sempre olharam para esse livro, tá? Porque desde que a nação de Israel começou, constantemente ela é perseguida. Mas este livro traz inspiração para continuar, para não desistir, tá? E, e fica muito claro ali a ideia da providência. Esta palavra providência, ela vem de uma palavra do latim que é provideo, certo? Aonde pro é antes e vídeo é vejo, ou seja, uma visão antecipada. Desta forma, providência é uma previsão, uma visão antecipada que Deus tem das coisas, e Deus orienta todas as coisas segundo a necessidade do seu povo. Então, se você pegar de Esther capítulo 1, versículo 1, até Esther capítulo 10, versículo 3, ou seja, do primeiro ao último versículo, você vê a providência de Deus agindo. E isto, irmãos, e isto pode ter inspirado o apóstolo Paulo. Não estou dizendo que foi, estou dizendo que pode. Quando ele escreve Romanos 8, 28, e diz assim: e sabemos que todas as coisas, olha só, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Ou seja, mesmo no meio das adversidades, o Senhor Deus, ele está no comando de tudo. E é isso que Israel vai entender, porque o subtópico 2 fala sobre a falsa estabilidade. Veja bem, no tópico 2, nós vimos que cerca de 500 mil judeus, né, 42 mil, 360 judeus voltaram, para ser mais exato. Tá? Mas sabe quantos judeus habitavam lá na Babilônia, depois na Pérsia? Cerca de 1 milhão de exilados. 1 milhão de judeus estavam exilados. Né? Segundo entendemos os livros pós-exílio, os judeus estavam numa posição importante. Só olhar para Davi, olhar para Neemias, tá? E eles estavam sobre os cuidados e a proteção dos reis da Pérsia, que eram pessoas muito boas, que tratavam bem as nações conquistadas. Mas se você olhar para eles, eles estavam semelhantes a Ló, no capítulo 19 de Gênesis. Aonde estava Ló? Ló estava nas cercanias de Sodoma e Gomorra. Eles estavam convivendo com o pecado. Pode ser que Ló não tivesse se corrompido, que Israel não estivesse se corrompendo, mas estava vivendo em meio ao pecado, tá? E essa não é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está em Efésios 5:11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham a luz. Tá? Então eles estavam ali acostumados, vivendo tranquilamente, até que em Esther capítulo 3, de 7 a 13, você vai ver que tudo muda. Amã, ele se levanta e ele vai contra o povo de Deus. Ele vai tentar destruir o povo de Deus. Por quê? Porque eles estavam confiando na sua forma de viver. Eles estavam confiando naquela estrutura de vida deles. E isto não traria segurança. É aí, irmão, se nós entendemos bem o que o salmista, no Salmo 20, versos 7, 8 e 9, ele diz. Ele diz assim, ó, uns confiam em carros,
outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor dos Exércitos. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Ou seja, isso fica um exemplo para mim e para você. A nossa confiança não pode estar em sistemas, não pode estar em pessoas, não pode estar em condição financeira. A nossa esperança deve e precisa estar em Deus, porque tudo pode mudar, mas o Senhor permanece fiel. E o nosso subtópico 3 vai dizer sobre a festa do Purim. Nós falamos que no capítulo 3 houve uma ordem para a execução de todos os judeus. No capítulo de número 9, nós vemos o livramento de Deus, certo? Usando Mardoqueu, que é o tio de Esther, certo? Todo um processo que nós vamos falar de acordo com o andamento do livro, das nossas lições. Mas o que nós precisamos entender? Que foi um livramento dado por Deus. E Purim é de uma palavra acadiana, certo? Que era muito atual na época, que ela vai dar o sentido de sorte, certo? De sorte. Então, você vai ver bem certinho lá, Esther 3:7, Amã lançando sorte, para ver o dia que os judeus seriam mortos. E então ficou a festa do Purim, a festa do lançar sorte. Tá? Mas o Senhor, ele vai transformar essa data em uma data comemorativa. O Senhor Deus é aquele que transforma tristezas e desgraças em motivo de alegria para o seu povo. É por isso, irmãos, que nós não podemos nos desanimar nem nos abater no meio das lutas, ok? Por quê? Porque o livro de Esther, ele nos lembra que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar nas estruturas. Todos os reis deste mundo passarão. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está no céu, da onde também esperamos o Salvador, que é o Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses 3:20, tá? Irmãos, preste atenção. Não importa a situação, se nós estamos debaixo das mãos do Senhor, ele nos ajudará. Ele estenderá suas mãos para nós e nos levará em segurança até o final dos seus projetos, tá bom? Deus te abençoe e até a lição de número 7.